Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos à exposição doutrinária do Centro Espírita Jesus de Nazaré, nas segundas-feiras. Hoje nós abordaremos o tema a influência dos espíritos em nós, no nosso cotidiano, e as consequências dessas influências. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, vamos fazer a nossa oração inicial. Então, vamos nos concentrar. Bondoso Deus, querido e amado Pai, e o nosso mestre e amigo Jesus, nosso companheiro de todas as horas. Viemos pedir-lhes a iluminação, a intuição necessária para a nossa vivência, o nosso mundo de encarnado, de modo que façamos por merecer, no nosso dia a dia, a ajuda dos nossos tão amados amigos, os nossos chamados anjos protetores. Que mantenhamos sempre o nosso espírito elevado, a nossa mente sã, de modo que estabeleçamos com esses amigos de toda a vida um fluxo mental positivo, uma conexão mental salutar, sabendo que por misericórdia divina temos esses amigos mais elevados, mais experientes do que nós, a nos auxiliares como tutores na nossa vida encarnada. Por favor, amigos, permaneçam conosco, nos iluminem, nos encaminhem, nos ajudem. Muito obrigado. Muito bem, amigos, então vamos às nossas considerações da noite de hoje. Lembrando que a ideia nunca será esgotar o tema, né? A gente faz uma explanação à luz do Espiritismo, de acordo com também o que julgamos ser interessante e importante, e a discussão sempre fica aberta e os aprendizados sempre vão ocorrer e vamos sempre nesse círculo virtuoso de elevação e de aprendizado. Primeiro de tudo, primeiramente, então, já que o título, né, é a influência dos espíritos em nós, vamos estabelecer um critério bem claro acerca dos termos utilizados, especialmente esse termo chamado influência. Então, a influência, a etimologia dessa palavra, é latina e influentia, né, em latim. E de acordo com essa definição da língua latina, influentia é uma ação atribuída aos astros sobre o destino humano. Então nós vemos, sem trocadilho, mas nós vemos a influência dessa definição, né, da antiguidade até hoje, nos dias que a gente vive, do qual acredita-se, talvez antigamente acreditava-se mais, acredita-se na influência dos corpos celestes, dos astros, estrelas, os planetas, nas nossas vidas, nos nossos destinos humanos.
E aí isso gerou até um ramo um ramo de estudos chamado astrologia, que a astrologia estuda especificamente, né, se incumbe desses estudos, não comprovados cientificamente, mas da influência dos astros no nosso dia a dia, na nossa personalidade, né, nosso caráter. E tanto que deu origem lá aos 12 signos, do zodíaco, né? Então, uma porção de significados que as estrelas, os astros, os planetas, né, satélites naturais, têm influência sobre a vida humana, do dia que nasce e durante o cotidiano. Então, essa era, não dá para dizer que era uma crença, né, porque ainda existe, né, muito dessa crença nos dias atuais, né? Mas é a definição que nós encontramos. De acordo com o dicionário Michaelis, a influência é ato ou efeito de influir-se, né? Então nós temos ato ou efeito de nós mesmos fazermos essas ações ali ditas antes, né? Por nós mesmos, né? Em nós mesmos. Então, auto-influir-se. Então, se na língua latina os astros influíam nas ações humanas, a tradução ou o significado do termo nos dias atuais já é mais moderno, né? Então, é um ato de auto-influir-se, ou também pode ser, então, a ação que alguém exerce sobre pessoas ou coisas. Então, veja que esse alguém, ele já não atribui mais aos elementos do universo, no sentido dos astros e estrelas, influindo nas pessoas, exercendo algum, entre aspas, aí, algum poder entre as pessoas. Gostei muito dessa ato, o efeito de influir-se, né? Essa chama bastante atenção, assim, o próprio dicionário trazer essa definição. Agora vejamos que se nós verificarmos ainda o verbo influir, né, porque influência é o ato de influir, então vamos ver o que é a influir, propriamente dito. De acordo com o mesmo dicionário, Michaelis. E outros dicionários terão definições semelhantes, né? Fazer correr ou fluir para dentro de. Então, o termo in, né, já dá esse sentido de para dentro. Então, fluir para dentro. Dar ou servir de inspiração, sugerir, né, fazer sugestão. E fazer penetrar em, incutir, inspirar, transmitir. Então, nós vemos esse termo influir como esse fluxo, né, para dentro. Então, de algum lugar para dentro de outro lugar, digamos assim. Então, é importante nós entendermos bem do que nós vamos falar, né, nessa palestra de hoje, para a gente estabelecer uma linha de raciocínio comum, né, e aí, posteriormente, avançarmos, tirarmos mais conclusões, etc. e tal. Então, gosto bastante dessa primeira ali, fluir para dentro de, fluir para dentro, né? Então, achei bem interessante e esclarecedor. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, o Kardec, ele dedica esse capítulo inteiro para falar da intervenção dos espíritos no mundo corporal, no mundo material, no mundo encarnado. Então, qual a intervenção que tem os espíritos na nosso dia a dia, no nosso cotidiano? E é um capítulo inteiro que o Kardec dedicou a isso, né? Então, com a ajuda dos benfeitores espirituais. Então, nós temos aí 102 questões, que vão da questão 456 até a questão 557,
exclusivamente abordando diversos aspectos dessa possível, eventual, corriqueira, dependendo da interpretação, né? Porque o Kardec ele vai perguntando, então, como é que acontece essa intervenção, se acontece, como que acontece, quando que acontece, de que formas elas acontecem, essas intervenções do mundo espiritual no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então é assim uma quantidade considerável de matéria que o Kardec propõe, né, para nós, e perguntas que ele faz aos espíritos, né, e depois ele organiza ali. Então, temas como a influenciação ou a influência em nossos pensamentos, muito interessante, né? A questão dos nossos anjos da guarda ou os benfeitores espirituais, algumas pessoas vão dizer os nossos mentores, o que são os espíritos amigos, espíritos familiares, digamos assim, também. A influência dos espíritos nos fenômenos da natureza, como que acontece, e o Kardec, primeiro ele pergunta se acontece, se isso acontece ou se não, e se acontecer, como que acontece, como é que não acontece, né? Ele faz perguntas até sobre os espíritos durante guerras e combates, né? E nos acontecimentos da vida, do dia a dia, do homem, da pessoa comum, como é que isso se acontece alguma influenciação, se acontece, se sim, como é que isso acontece, de que forma, quais as maneiras que os espíritos fazem essa influência, né? Então, essa sugestão, esse fluir para dentro. E uma questão emblemática desse capítulo, e que ela é com frequência, né, citada e lembrada, porque é uma questão muito, como eu disse, emblemática pela resposta que os espíritos vão nos dar, é a questão 459, que ele faz exatamente essa pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, Kardec direciona a pergunta exatamente para saber. Primeiro ele pergunta, os espíritos vão influir mesmo, ou é só impressão, ou é coisa do folclore, né? Ele faz a pergunta bem clara, bem concisa. E os espíritos são também categóricos, e a resposta é fantástica, né? Eles vão nos dizer assim, ó, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ordinariamente, corriqueiramente, são eles que vos dirigem, sem que nós mesmos sem que a gente mesmo se dê conta, né, dessa influenciação. Nós estamos tão automatizados, principalmente pelos hábitos, sejam eles bons ou maus, né, mas enfim, que a gente não percebe sequer a influenciação dos espíritos. E nesse movimento mecânico do dia a dia, né, do qual a gente não presta atenção, faz sem pensar, a gente é mais dirigido do que dirigente, digamos assim. Essa questão ela suscita muitas perguntas acerca do livre-arbítrio, né? Então, quer dizer que o homem não tem livre-arbítrio? Bom, vejamos que o Kardec perguntou, influi, né? Então, vamos retornar ao termo influir, né? Correr para dentro de, fazer sugestão. Então, os espíritos influem, mas não determinam, não ordenam, digamos assim, né? Eles não mexem com aqueles bonequinhos que tem os cordõezinhos, né? Eles não fazem isso, eles fazem influenciação, evidentemente, dependendo da situação, muito forte, né? Mas a decisão é sempre da pessoa encarnada, todas, desde a menor até a maior. Ocorre que a gente, nos automatismos da vida cotidiana, a gente não para pensar se
algum hábito é salutar ou não, os hábitos que nós temos, né? E, por exemplo, um hábito salutar, que a gente sempre fala para as crianças escovar os dentes, né? Isso é um hábito salutar, né? Faz bem para a saúde, né? Então, é um hábito saudável. Então, a gente não vai pensar muito no fato, no escovar os dentes, embora devêssemos, porque daí a gente escovaria os dentes melhores. Mas tem um hábito, por exemplo, muito pouco salutar e que é comum na vida das pessoas, que é o hábito de reclamar. Então, às vezes a gente tem esse hábito tanto de reclamar, e que a gente entra num automatismo da reclamação. E aí pode ser nos sugeridos a ideia assim, reclame agora. E você vai lá e reclama. A decisão de reclamar é nossa, por mais automática que seja, principalmente pelo fato de estarmos habituados a fazer isso. Então, os espíritos nos sugerindo alguma reclamação específica, é fácil que isso aconteça porque nós estamos habituados. Então, essa volta ao interior de si mesmo para se autoconhecer ou nos autoconhecermos, ela vai começar um movimento de renovação e redução dessa influência perniciosa, essa influência de baixa categoria, digamos assim. Então é um processo que nós vamos, de pouco em pouco, na tentativa de melhorar, né? Melhorarmos a nossa vivência e os nossos hábitos e, consequentemente, de novo, fazendo um círculo virtuoso, né? Para bem viver na Terra e depois na erraticidade, depois de desencarnado. Na Revista Espírita, de 1858, né, o ano 1 da Revista Espírita, foram 12 anos de revista, 1858 é o primeiro ano. Então, em meados do ano do século XIX, logo depois ali da publicação do Livro dos Espíritos, o Kardec fala num determinado capítulo lá, que ele estabelece uma regra geral. E ele diz assim, 3/4 partes de nossas ações más e dos nossos maus pensamentos representam o fruto dessa sugestão oculta. 3/4 partes. 75% desses pensamentos, dessas nossas ações menos elevadas, digamos assim, né? São sugeridos pelos espíritos. Porque por algum motivo, que não é tema da palestra de hoje, eles nos armam essas ciladas. Assim. Existem os motivos. Vejamos que a Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, eles usam a linguagem da época, né? Meados do século XIX. Então, Kardec fala muito em más, né? É comum, maus pensamentos. A gente pode traduzir hoje numa linguagem mais atual como esses pensamentos menos elevados, pensamentos e atos, né? Pensamentos menos elevados, ou pensamentos inferiores, né? Muitas vezes a gente comete, ou habitualmente cometemos e temos pensamentos ruins, maus pensamentos, não por nós querermos ou sermos maus de propósito. Então são pensamentos inferiorizados que a gente, habituado àquilo, pensa, executa, né? Fala. Então é mal no sentido de inferior, de pouca elevação. Então 75%. Vejamos que também é uma regra geral. Então ele fala na generalidade. Então casos específicos, né, ou casos pessoais, cada um analise aí por si só, né, sem apontamento de ninguém, né, apontemos para nós mesmos e verifiquemos se essa proporção está a mais de 75 ou menos de 75, com uma regra geral, para se termos uma base do tipo de pensamentos que tem no planeta Terra.
ainda, né? Numa coluna da FEB, Marta Antunes de Moura, né, também vai abordar esse tema no site da FEB, que da influência dos espíritos no nosso cotidiano, né? Então, ela nos fala que essa influência, ela é sutil. Dois tipos. Então, ela pode ser sutil ou claramente percebida. Quando ela é claramente percebida, a gente, digamos assim, não há muitas dúvidas dos fenômenos de obsessões mediúnicas ou comunicações mediúnicas, né? Então, pulemos essa parte. Vamos encarar do ponto de vista sutil, ou sutil, digamos, imperceptível, praticamente. Então, essa visão da sutileza, ela nos vem trazer a ideia de que não é nada de miraculoso e sobrenatural. Embora, mesmo as comunicações mediúnicas, existem regras, né, mecanismos inteligíveis de como se processa essa intervenção, né? Então não há nada de maravilhoso, do fantástico, do misticismo. Existem leis naturais, né, como as leis da física, da química, né, da natureza, da astronomia, da geologia. Existem leis naturais que regem o funcionamento das coisas. Então não há nada de miraculoso, fantástico. Não são fenômenos extraordinários, não são algo que a gente deva bater palmas ou ficar espantado. Não, são coisas naturais. Evidentemente, quem não conhece pode ficar mais ou menos admirado, mas indo a fundo nos estudos e descobrindo as leis, a gente verifica que é perfeitamente normal, sempre ocorreu e vai continuar ocorrendo. Essas influências podem ser boas ou más. Aí, ou boas, ou, numa linguagem, como eu propus anteriormente, mais elevadas ou menos elevadas, né? De alto teor ou de baixo teor. Então, inspiram ideias, os espíritos nos inspiram ideias que, olha só, vão se tornar pensamentos contínuos. Então, de ideia para pensamento contínuo, de pensamento contínuo, palavras. De palavras em atos. Então, essa transformação falada anteriormente ali, se eu quero fazer uma transformação de bons hábitos, de hábitos infelizes para hábitos melhores, ela não vai ser do dia para a noite, não é um salto. A natureza não dá saltos, o ser humano também não. Então, nós vamos ter inspirações de boas ideias, e se eu continuar alimentando essas boas ideias, vão se tornar pensamentos contínuos. Pensamentos contínuos tornam-se palavras num terceiro momento, e daqui a pouco atos. Estarei trabalhando, agindo de acordo com essas boas inspirações, né? E essa influência pode ser momentânea, né, fugaz ou duradoura. Então, pode ser simplesmente por uma situação específica, uma dada influência, ou o que é, assim, o melhor e o pior, né? Que ela pode ser duradoura e fazer o que a gente diz ali, determinando o modus vivendi do encarnado. Então, se é uma influência duradoura, seria melhor, né, se eu estiver recebendo uma influência duradoura, será melhor se for uma influência de um espírito bom, um espírito elevado, que me influencie, me sugestione bons pensamentos, né, boas atitudes por consequência, que me auxilie no dia a dia, como nós falamos anteriormente ali, por exemplo, a função que tem o nosso anjo benfeitor, nosso anjo da guarda e tudo mais. Mas a gente vai ver em seguida ali que nós podemos ter uma influenciação duradoura não tão feliz assim, quero dizer assim, mais inferiorizada, né?
E fazendo, ao invés de um círculo virtuoso, fazendo um círculo vicioso, né? Então, é importante, como é que a gente vai determinar essa influência, se essa influência duradoura, ela vai ser melhor ou pior? Então, é importante a gente entender dois aspectos que são a afinidade e a sintonia. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 513A, o Kardec vai perguntar se os espíritos que temos afinidade podem ser elevados ou inferiores? E o Kardec diz sim. Qualquer que seja o seu caráter, a pessoa, né, o homem, a pessoa encarnada, sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Então, afinidade é essa simpatia entre mentes. Então, nós temos afinidades ou simpatias entre encarnados. Eu gosto mais, né, daquela pessoa, eu tenho uma sintonia, uma simpatia muito grande com aquela pessoa, tenho uma afinidade muito grande, eu gosto de me encontrar com ela, conversar, né? Então, há uma afinidade de ideias, de pensamentos. Então, essas mentes se afinizam. Se acontece assim entre encarnados, pode acontecer entre desencarnados. Entre encarnado e desencarnado, entre desencarnado e encarnado. Então, essa não diria simbiose, mas essa comunicação, essas afinidades, essas conexões mentais, vamos falar assim, elas ocorrem em todas as dimensões, encarnado, desencarnado, de lá para cá, daqui para lá. Bom, como o tema em questão é a influência dos espíritos, dos encarnados em nós, encarnados, então, conforme for o meu caráter, eu vou ter espírito que simpatize comigo, conforme as minhas tendências. Então, eu tenho espíritos que simpatizam comigo, assim como eu simpatizo com eles. Então, há uma afinidade, uma simpatia, algo em comum que nos une, algo em comum que nos coloca em conexão. Então, a afinidade, ela vem ser digamos assim, a precursora da sintonia. Então, primeiro eu tenho uma afinidade e depois eu tenho uma sintonia. Então, no livro Roteiro, do Emmanuel e do Chico Xavier, tem algumas afirmações, foi tirada essa aqui. A influência, esse fluir para dentro a influência dos espíritos é ocorrência comum. Tranquilo. Garantida pelos princípios da sintonia mental. Então, o que vem ser essa sintonia mental? Então, a gente pode fazer uma comparação, só para exemplo, de uma estação de rádio ou canal de televisão. Então, eu gosto de um determinado tipo de música, né, na programação do rádio. Então, eu vou ter afinidade com essa ou com aquela estação de rádio, com esse ou aquele canal de TV, com esse ou aquele canal da internet, né, enfim. Então, eu tenho essa afinidade. Quando eu estabeleço uma sintonia, é uma espécie de comunicação, né, de uma conexão, melhor dizendo, permanente, ou conexão mais duradoura. Não necessariamente permanente, mas uma conexão mais duradoura. Então, eu sintonizo. Então, dando o exemplo do rádio, né, você coloca lá o rádio sintonizar e ele encontra uma estação de rádio. Se você não tem sintonia com aquela estação, você muda. Se você não tem afinidade com aquela estação, você muda. Até que você se sintonize com uma que você tem afinidade e fique ali ouvindo aquela música, aquela notícia, aquela programação. Então, repetindo, a influência dos espíritos é a ocorrência comum, garantida pelos princípios da sintonia mental. Então, mente a mente. Então, qual que é o produto da mente? Pensamento. Então, há conexões mentais, que a gente representa aqui no cérebro, né?
E o que ele vai emitir à nossa mente? Pensamentos, né? Sentimentos, emoções, mas que estão tudo dentro do grande grupo pensamento. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunicação de espírito a espírito. É no mundo mental que inicia a gênese. É no mundo das ideias, dos pensamentos, das vontades, dos desejos, né? Tudo da criatividade, tudo é pensamento. E é nesse mundo que se inicia o processo da sintonia entre essas mentes. E ele fala aqui de espírito a espírito, porque nós, encarnados, somos um espírito encarnado na matéria agora. Nós somos um espírito, né? Imortal. Antes da sintonia entre as mentes, ocorre o processo da afinidade, como nós falamos. Então estamos envoltos em mar de pensamentos, nutrindo-nos de substância mental. Há um mar de pensamento aqui, né? Como se nós estivéssemos mergulhado, né, no mar, no oceano, numa piscina. Só que em vez de ser água ali, fosse pensamento. E aí, eu, com a minha afinidade, eu sintonizo aqueles pensamentos e, consequentemente, aquelas mentes que têm a mesma afinidade que eu, que simpatizam comigo, e formamos uma conexão, sintonizamos essas mentes. Então, assimilamos correntes mentais o tempo todo, inclusive entre encarnados. Sem perceber, olha só, aí que está, por isso que os espíritos vêm nos dizer que, ordinariamente, são os espíritos que nos conduzem, porque sem perceber, ou sem perceber, ingerimos pensamentos a cada instante. E aí, nós não podemos deixar de recorrer sempre aos ensinamentos do Mestre Jesus. Que ele disse: observai, vigiai e orai. Vejamos que todas as três são pensamentos. Observe, né? Vigie e ore. Então, orar é o topo do pensamento elevado. Veja os acontecimentos do cotidiano, mas não se envolva com eles. Então, vigie também o que você está pensando. Então, nessa trilogia, observar, vigiar e orar, nós vamos estabelecendo uma conexão mental superior e nós deixamos ou diminuímos os automatismos, né? Os automatismos. E a gente começa a perguntar o porquê que eu estou agindo dessa ou daquela forma, e começamos então a separar o que é pensamento meu e o que é pensamento sugerido. Então a chave está aí nesse sair do automatismo, principalmente dos maus hábitos, né? Que aí começam os maus pensamentos, as más ações. Então, observar, vigiar e orar, para nós fazermos uma conexão de melhor qualidade, com uma sintonia com mentes, né, espíritos mais elevados, e termos melhores atitudes e assim por diante. A questão 471 a questão 471 ela nos vai falar de algumas influenciação desses espíritos, e ela é uma espécie de exemplo aqui, tá? Então não está aqui a questão completa. Nós pegamos assim as partes mais importantes, traduzimos aqui. No Livro dos Espíritos você vai ter a questão completa, a resposta completa. Então, o Kardec vai perguntar sobre umas sensações de angústia, ansiedade, né? Muitas vezes indefinível, que a gente sente e não sabe por quê, ou às vezes o contrário, íntima satisfação. E os espíritos vão dizer assim, ó, é quase sempre, veja que os espíritos não falam que é sempre, é quase sempre, 75%, comunicações inconscientes com os espíritos. Ou, eventualmente, daquelas comunicações que
a gente teve durante o sono enquanto dormíamos, que são comunicações com os espíritos. Então, às vezes a gente levanta, eu passo o dia ruim, passo o dia muito mal, ou um dia excelente, nossa, hoje que dia bom, o que está acontecendo? Então, são quase sempre efeitos dessas comunicações que a gente recebe, dessas sintonias que nós temos. Outro exemplo aqui, na questão 472, é sobre o direcionamento que os espíritos nos dão, né, os espíritos aí mais inferiorizados, sobre aquilo que a gente cobiça, os maus sentimentos, né, sentimentos inferiores. Alguém encontra uma quantia, dinheiro no chão, né, sei lá, no chão, encontrou. Não foram os espíritos que deixaram ali aquela quantia. O que aconteceu de fato? Os espíritos sugeriram a ideia da pessoa tomar aquela direção. Depois, os espíritos vão sugerir a ideia de que ela se apodere do dinheiro. Outros espíritos, principalmente nosso benfeitor, vai sugerir que a gente devolva ao dono. Então, o mesmo vai acontecer com todas as tentações. Então, de novo, a gente tira aquele véu, aquela coisa do milagre, né, do miraculoso. Então, alguém perdeu ou esqueceu esse dinheiro em algum local lá. E aí você foi induzido sem... Né, eu podia ter tomado esse caminho, mas eu resolvi ir por aqui. Por que eu resolvi ir por aqui? Né? Então, os espíritos me conhecendo, eles vão dizer assim, ó, vamos falar para o Alisson ir por ali, porque daí quando ele vê o dinheiro, a gente diz para ele pegar, e ele vai pegar. Então, essa influenciação, é isso o que os espíritos, a resposta lá da questão 459 diz que os espíritos nos dirigem. Sem pensar, né? A gente tomou aquela decisão, aquele caminho. Agora, quem vai pegar o dinheiro não é o espírito, ele só diz assim, pegue Alice, pegue Alice, pegue. Quem vai pegar sou eu. Eu decido pegar ou não, ou eu decido devolver para o dono. Né? Outro exemplo aqui, ó, dessa influenciação no mundo material, né? Um disparo com arma de fogo e o disparo não atingiu a pessoa. Então, se a pessoa não tem que perecer, né, morrer desse modo, desencarnar, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, né? Dar um passo para cá, dar um passo para lá, ou poderá ofuscar o atirador, fazer com que ele aponte mal. Porque uma vez que ele dispara, o projétil não tem. As leis da física vai seguir por onde ele tem que seguir. Então, muitas vezes a gente diz assim, foi um espírito que desviou o projétil, atingiu lá, às vezes, o policial, a pessoa de raspão, né? Nossa, foi desviado por alguém. Então, as leis da física não são alteradas, né? Elas são leis, por isso que são leis, não são imutáveis, as leis da natureza. O projétil saiu da arma, ele vai seguir aquele caminho demonstrado pela física. Então, os espíritos estão ali para fazer eu dar um passinho para cá, dar um passo para lá. Vão ofuscar o atirador, vão fazer com que ele empunhe mal a arma, por exemplo, né? Ele tem alguma sensação lá que faz ele mirar mal, né? Então, de novo, não tem essa fantástico milagre, né? Esse exemplo aqui também é bem bacana, né? A pessoa que se abriga debaixo de uma árvore e dá um raio na árvore, a pessoa morre, desencarna. Então, olha só, os espíritos não provocaram a produção, né? Eles não produziram o raio. Né? O que produziu o raio foi fenômenos da natureza. As partículas congeladas de água em atrito produzem cargas elétricas positivas e negativas, tem a descarga elétrica. O raio atingiu a árvore porque está nas leis da natureza isso. Né? Não foi encaminhado para a árvore, o raio, por causa da pessoa que estava lá. Então, os espíritos sugeriram a ideia dela se abrigar embaixo daquela árvore e o raio
o raio atingiria aquela árvore de qualquer forma e a pessoa desencarnou. Então, não é como deuses do Olimpo, né, deuses gregos lá, que manipulam os efeitos da natureza para atingir o homem, e punir e assim por diante. Né? Então, não é assim que funciona. Então, como é que dá essa intervenção dos espíritos no mundo material? Mente, pensamento, principalmente, né? Pensamento. Começa aqui. Pensamento. Sintonia. Então, o que nós podemos sugerir de boas práticas, né? Nessa sintonia melhor, sintonias superiores. Então, o livro O Consolador tem uma questão 125, né? Que ela vai falar sobre os obstáculos em recebermos auxílio do nosso anjo guardião. Então, a ausência da humildade sincera nos corações. Então, vamos fazer o inverso disso, né? Para nós, já que a proposta é boas práticas. Né? Então, essa ausência da humildade sincera nos corações para o exame da própria situação de egoísmo e rebeldia. Então, quantos conselhos nós ouvimos do nosso anjo protetor e nós não seguimos? E daí eu digo assim, se eu tivesse seguido a voz, aquela vozinha da consciência, a minha intuição dizia para eu não fazer tal coisa, ou para eu fazer tal coisa, e eu não fiz e hoje eu me arrependo. Nós que decidimos não prestar atenção no nosso anjo protetor, naquela voz interna da consciência. É assim que funciona. Então, por consequência, a gente tem necessidade de sofrimento, né? A gente sofre, né? Porque cometemos equívocos por não acolhermos as boas sugestões. E aí a consequência, não é castigo, é consequência. E a questão 194 do mesmo livro, o Emmanuel, né, que é o escritor, o consolador é o Emmanuel Chico Xavier, né, não falei? Emmanuel Chico Xavier. O Emmanuel vai dizer como é que é essa ajuda dos espíritos é absoluta aqui para nós? Então, um guia espiritual, ele pode cooperar sempre auxiliando nas dificuldades de maneira indireta. Prestemos atenção. Confortando na dor, estimulando para a edificação moral. De maneira indireta. Então, eu peço ajuda para o meu anjo guardião, eu me sinto bem, confortado, fortalecido, corajoso. Né? Mas tais expressões fraternas, olha só, essas expressões que o Emmanuel diz, expressões fraternas, não são promessas formais no que diz respeito às realizações do dia a dia. Meu anjo, me ajuda a comprar aquele carro, me ajuda a vender a casa, me ajuda. Não há uma promessa formal, porque existe um plano que nós nos comprometemos antes de encarnar. E o nosso anjo protetor, ele está muito interessado no nosso avanço moral e espiritual. E o principal requisito para o avanço na senda do progresso é o cumprimento do plano que a gente fez lá, não dos nossos planos menores aqui na Terra. Né? Então, dependem de nosso esforço, se acham ajustadas no mecanismo das provações, nesses planos que eu falei, e que são indispensáveis. Então, tem coisas que são indispensáveis ao nosso aperfeiçoamento. Então, o que nós cabe nos pedir o quê? Ajuda moral, conforto, resiliência, coragem para superar as adversidades. No Livro dos Espíritos, as boas práticas, a 469, como é que eu posso neutralizar a influência dos espíritos inferiores? Atraindo espíritos superiores. Simples. Mas como é que eu faço isso, então? Praticando o bem e pondo toda a confiança em Deus.
inclusive no atual momento da Covid-19, dessa pandemia. Então, tudo tem uma razão de ser. Então, temos que parar de sermos rebeldes e confiarmos, né? Não é acreditar em Deus, confiar em Deus. Acreditar também, né? Não atender às sugestões dos espíritos que suscitam maus pensamentos e que sopram a discórdia. Como é que eu não vou atender? Como é que eu faço para não atender? Saindo daquele estado de automatismo. Estando, observando, vigiando e orando. Aí eu vou começar a entender o que é pensamento meu, o que não é meu. Num primeiro momento a gente não sabe. Então por isso que é um processo. Especialmente quando vos exaltam o orgulho, que pegam a gente pelo lado fraco. Como é que você... Daí vem aquele pensamento, né? Como é que você vai aceitar isso daquele teu colega de trabalho que te fez isso, te falou aquilo, fez aquele outro? O teu funcionário, o teu filho, o teu pai, ele não tem esse direito, né, de falar desse jeito com você. Olha quem é você. Então, o orgulho velho, né, daquele homem velho pegando. Então, essa é a razão que Jesus também disse assim, na oração do Pai Nosso, né? Senhor, não nos deixes cair em tentação. Ou seja, atender essas sugestões. Não nos deixe atender essas sugestões de cunho inferior. Mas livra-nos do mal. Essa é a verdadeira razão dessas palavras na oração que Jesus nos ensinou. Então, olha só, gente. Então, como neutralizar as ações dos espíritos inferiores. E sobre o afastamento do anjo guardião, né? Eu não quero que ele se afaste de mim. Boas práticas. Então, o anjo guardião, ele vai se afastar quando vê que os conselhos que ele dá são inúteis. E que é mais forte no seu protegido a influência dos espíritos inferiores. Ou seja, eu atendo mais aquelas sugestões inferiores do que a do meu anjo protetor. Então, também existe uma afinidade entre eu e o meu anjo protetor. Eu tenho que ter uma afinidade com ele, senão ele é lei universal. Então, nós tampamos os ouvidos às sugestões. Por que eu não ouvi aquele dia a minha intuição, aquela voz que estava aqui dentro, né? Por quê? Por quê? O protetor volta sempre que ele chama. Nem nos cárceres, nos hospitais, nos lugares de devassidão, nem na solidão, estamos separados desses amigos que não podemos ver. Basta chamar. Basta nós termos afinidade, aumentarmos o grau de afinidade. E depois que termos um grau de afinidade maior, fazermos a sintonia com esses espíritos bondosos que são nossos protetores. É a missão deles. Interrogamos os nossos anjos guardiões. Vamos fazer pergunta para eles. Estabeleçamos entre nós e eles uma terna intimidade. Essa intimidade que reina entre os melhores amigos. Vamos conversar com eles, vamos pedir ajuda, vamos pedir a opinião deles, fazer com que eles nos ajudem a relembrar os planos assumidos antes da encarnação. Se conhecermos bem essa verdade, muito vai nos ajudar, principalmente nos momentos de crise. De novo, vida e pandemia. Não se trata de menosprezar o sofrimento alheio, ou, né? Está tendo muito sofrimento? Sim, muito sofrimento. Muita desencarnação, muitas pessoas da mesma família, desestruturações econômicos, financeiras, sociais, né? Pessoas perdendo emprego, trabalho, renda. Então, não se trata de menosprezar o sofrimento alheio. Sabemos que o momento é difícil. Mas, se nós nos sintonizarmos com esses espíritos bondosos, superaremos esse momento. Afinal de contas, estamos aqui na Terra passando. Todos nós desencarnaremos.
Essa é uma verdade, né? Quanto, então, nos momentos de crise e também nos livrar dos espíritos infelizes. Então, o momento já é ruim, eu vou me sintonizar com o espírito inferior. E eu destaquei aqui, ó, não receemos, né? Isso é as palavras que a orientação que eles nos dão nessa questão 495 lá do Livro dos Espíritos. Não tenhamos receio em fatigá-los com as nossas perguntas. Perguntemos, porque a pergunta, quando a gente pergunta, demonstra que nós estamos interessados. Ao contrário, procuremos sempre estar em relação com esses benfeitores. Seremos assim mais fortes e mais felizes. Então são essas comunicações do dia a dia com o nosso espírito superior que faz com que todos nós tenhamos, assim, entre aspas, um grau de mediunidade. Essa conversa com o espírito superior e ele conversando conosco, nos induzindo, nos sugerindo, nos influenciando para o bem, para o melhor, para a edificação. Então, não receemos, pessoal, como mensagem final, estamos chegando ao fim aqui, com as nossas perguntas, em fatigá-los, né? Ou nosso anjo guardião, com as nossas perguntas. Agora, lei da afinidade, né? Perguntas de cunho superior. Não as perguntas, devo comprar um carro, devo vender, devo pintar o cabelo? Claro que não. Mas estejamos sempre em relações íntimas com o nosso anjo guardião, nosso anjo protetor. Peçamos ajuda e a gente vai ver assim, ó, instantaneamente, naqueles momentos de turbulência, que as coisas se acalmam e a gente consegue. Não é que as coisas se acalmam, eu me acalmo, consigo olhar por cima daquela névoa e apaziguar ânimos, acalmar situações, né, com a ajuda do nosso benfeitor. Aqui as referências, depois quem quiser dar uma parada no vídeo ali para pegar as referências mais detalhadas, se alguém tiver interesse, tá, pessoal? E muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.